Hoje, vamos dar uma olhada de perto na controversa figura de Nicolás Maduro. Toda a nossa análise é baseada no documentário que promete revelar o que eles chamam de a face oculta do líder venezuelano. De um lado, a gente tem a promessa, um jovem que, diziam, era apaixonado por rock e beisebol. Do outro, a realidade, um líder que hoje governa uma nação mergulhada numa crise profunda. A grande pergunta que o documentário tenta responder é como é que uma coisa se transformou na outra? E a história já começa com polêmica. A narrativa oficial sobre o passado do Maduro é colocada em xeque desde o início. O documentário começa levantando dúvidas sobre um dos fatos mais básicos da biografia dele. Oficialmente, Nicolás Maduro nasceu em Caracas. Só que o documentário apresenta uma série de indícios que contestam esse local de nascimento. E esse é um detalhe que pode mudar absolutamente tudo. Olha só as inconsistências que a fonte aponta. Os pais dele são colombianos. O próprio governo já citou mais de 50 lugares diferentes como local de nascimento e, para completar, os registros teriam sido adulterados. A alegação mais explosiva é que Maduro teria nascido na Colômbia. Se isso for verdade, segundo a Constituição venezuelana, ele nem poderia ser presidente. Outra parte da imagem pública do Maduro, uma história que ele mesmo incentivou, é a de que ele foi guitarrista de uma banda de rock chamada Enigma. Pois é, mas segundo o documentário, essa história não é bem assim. Os verdadeiros integrantes da banda Enigma afirmam com todas as letras que Maduro nunca, jamais, tocou com eles. Ok, então, deixando de lado essa biografia contestada, o documentário passa a traçar algo que é inegável. A ascensão rápida, até meteórica, de Maduro dentro do círculo de poder chavista. A carreira política dele foi toda construída em cima de um pilar: lealdade absoluta a Hugo Chávez. De sindicalista a sucessor escolhido a dedo, cada passo foi dado ali, bem na sombra do seu mentor. E nas palavras do próprio Maduro, dá para ter uma ideia do projeto. A meta era uma insurreição geral contra o sistema. O documentário usa essa citação para argumentar que o plano nunca foi de reforma, e sim de ruptura total desde o começo. O documentário também mergulha numa outra grande polêmica, que envolve o Brasil, a Lava Jato. Num depoimento, marqueteiros da campanha afirmaram que Maduro entregou pessoalmente cerca de 11 milhões de dólares em dinheiro vivo, em malas, para financiar a campanha de Chávez em 2012. Com a morte de Chávez, Maduro herda o poder. A partir daí, o documentário começa a detalhar a estratégia que ele teria usado para consolidar seu controle sobre a Venezuela, com um verdadeiro punho de ferro. A estratégia descrita é um desmonte sistemático de qualquer contrapeso ao poder. Primeiro controlar o judiciário, depois neutralizar o legislativo, cooptar os militares, fechar a mídia independente e, por fim, perseguir a oposição. E as consequências dessa estratégia, claro, são trágicas. O documentário destaca o caso de Edmundo Pi Porrada, um vereador da oposição encontrado torturado e morto. E também cita relatórios da ONU sobre o tratamento de presos políticos no país. E o paradoxo é que, enquanto o poder se concentrava cada vez mais nas mãos de Maduro, a nação ao redor dele simplesmente entrava em colapso. Os números da economia são de assustar. O documentário aponta uma queda de 75% no PIB, um colapso que é descrito como sem precedentes para um país que não está oficialmente em guerra. Por trás dessas estatísticas tem um custo humano gigantesco. A gente está falando de milhões de venezuelanos que fugiram do país para escapar da fome e do colapso dos serviços mais básicos, como água e eletricidade. E é no meio dessa crise humanitária toda que o documentário destaca imagens que criam um contraste chocante, para dizer o mínimo, entre a vida da liderança do país e a do povo. E para ilustrar bem esse abismo, o documentário compara o custo de um jantar do Maduro num restaurante de luxo, mais de $1.000, com o salário mínimo na Venezuela na época, que era de menos de $4 por mês. Todo esse contexto de crise política e social acabou culminando no evento mais recente e, talvez, o mais explosivo de todos, as eleições presidenciais de 2024. O documentário narra um processo eleitoral cheio de obstáculos para a oposição, que no final terminou com os dois lados cantando vitória e com acusações de fraude em massa. Basicamente, um impasse total no país. Só que, segundo a análise, algo mudou dessa vez. Os protestos explodiram justamente em bairros populares, aqueles que, historicamente, eram as bases de apoio mais fortes do chavismo. A resposta do governo foi dura. O documentário relata que, só nos primeiros dias de protestos, mais de 2.000 pessoas foram presas e dezenas acabaram mortas.
E o documentário termina com uma citação que sugere que a verdade, por mais que se tente esconder, uma hora ou outra acaba vindo à tona. A Venezuela hoje se encontra numa encruzilhada, com o resultado das eleições ainda totalmente em disputa. A questão que fica no ar é qual será a verdadeira face que o próximo capítulo da história desse país vai finalmente revelar.